Olá, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham aqui nas plataformas do Conhecendo Espiritismo para mais um episódio do nosso estudo semanal Conhecendo Nosso Lar. É um prazer estar de volta com todos vocês, espero que todos estejam bem, na medida do possível aí, né? Todos nós estamos superando os nossos limites, aprendendo a lidar um pouquinho mais com as nossas dificuldades, com as nossas dores, nesse mundo de grandes transformações que nós habitamos nesse período da nossa jornada evolutiva, encarnados nesse corpo para que possamos aprender aí valiosas lições. E esse estudo tem como objetivo fortalecer a nossa capacidade de analisar a nossa realidade, nos dar um pouquinho mais de espiritualidade para que possamos caminhar com mais segurança, com mais leveza, com mais serenidade. No estudo de hoje, nós vamos analisar um capítulo muito rico, que é o capítulo 29, intitulado A Lição de Francisco. Como sempre fazemos, todo capítulo tem um tema eixo, ou mais de um tema eixo, que é o mote aí para a gente iniciar a análise. Esse capítulo nós pensamos um tema eixo, que é a questão da desencarnação, da morte. Porque a visão de Francisco, como vamos ver, tem a ver com esses processos da desencarnação. No nosso estudo anterior, nós podemos analisar aí como que a forma com que os espíritos desencarnam interfere na percepção que eles vão ter do mundo espiritual, da sua própria realidade, da perturbação que será maior ou menor a depender do que o espírito acreditava tratar-se a morte, enfim. Nos nossos estudos anteriores nós analisamos esse tema já de alguma forma, mas esse capítulo vai focar especificamente nessa questão com o estudo de caso, que é o estudo de Francisco. Daí o título do capítulo, A Visão de Francisco. O contexto ainda é aquela noite que André Luiz permaneceu ali fazendo uma espécie de hora extra, ajudando a recolher aqueles espíritos que foram trazidos das zonas inferiores do umbral pelos samaritanos. Então o trabalho continua e esse é um caso então que André Luiz resolveu destacar para a gente dessa noite de trabalhos intensos a qual ele está se dedicando. Vamos então ao estudo. Deixa aí as tuas dúvidas durante o estudo, comentários, impressões, tudo isso nós pensamos para trabalhar na nossa live no primeiro sábado de cada mês. No caso, primeiro sábado de março, faremos então a nossa live. Então registra aí que depois eu penso tudo isso. Posso não responder imediatamente, mas sempre respondo registrando que nós vamos abordar aí as tuas sugestões na nossa live, que é um espaço dedicado para debates. Então, sem delongas mais, vamos para o nosso capítulo de hoje. Nós vamos proceder como sempre, vamos trazer aqui alguns trechos da obra para que a gente possa se apropriar do contexto. Nunca o capítulo todo, às vezes trazemos mais, às vezes trazemos menos, para que você que nos acompanha e que às vezes não teve oportunidade de ler o capítulo da semana ou que só pode nos acompanhar pelo estudo, possa saber se contextualizar aí dentro do que está acontecendo. Então vamos lá, André Luiz narra para a gente o seguinte: regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar
heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: "Acuda-me, por amor de Deus! Tenho medo, medo!" E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: "Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã. Não quero, não quero." Então essa é a visão de Francisco. Ele via como se fosse um monstro vindo em sua direção e experimentava então esse pavor que ele está aí relatando. Então a Narcisa vai proceder no atendimento da seguinte forma: "Calma, Francisco, pedia companheiro dos infortunados. Você vai libertar-se, ganha muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo." Então vejam que imagem interessante a Narcisa está construindo. Ela está dizendo de forma indireta, na figura aí da esponja, melhor dizendo, com o vinagre, que o Francisco está embebido em fluidos muito negativos, energias negativas, e que ele precisa de alguma forma expelir essas energias. Aí você pergunta: "Marcelo, qual a origem dessas energias?" Vamos continuar lendo que a gente vai já entender. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações: "Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja." "Estou vendo, Francisco", respondia ela acordada, "mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo." "Esse fantasma diabólico", acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. E a Narcisa prossegue: "Confie em Jesus e esqueça o monstro", dizia a irmã dos infelizes piedosamente. "Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós." E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Então prossegue o atendimento. Francisco continua relatando essa visão e a Narcisa vai com todo jeitinho ali, se utilizando da palavra e da fluidoterapia, dos passes, para conseguir acalmar e contornar a situação. "Agora", disse ele, "fim da operação magnética, estou mais tranquilo." Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou, melhor dizendo, uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira, edificava-me. O bem, como o mal, em toda parte estabelece misterioso contágio. André Luiz está destacando aqui o carinho com o qual Narcisa está se dedicando a Francisco. Lembrem que Narcisa é aquela companheira que planeja retornar à crosta terrestre numa encarnação para que possa refazer a sua jornada aí com alguns companheiros, com alguns espíritos. E foi recomendado a ela em nosso lar que ela tivesse 10 anos de serviços a fim de corrigir alguns desvios do sentimento. Então vejam como que o atendimento
a esses casos mais difíceis, vai trazendo recursos do coração para o espírito, de tal forma que quando ela mergulhar no corpo para vivenciar as situações expiatórias e provacionais de que carece, para alcançar aí a evolução espiritual que ela deseja, ela já vai ter esse alicerce, essa base de vivências que pelo esquecimento não terá acesso, né, aos fatos, à lembrança de todo esse trabalho, mas ela vai levar no coração os recursos que ela está conquistando, porque os recursos do sentimento e da inteligência são patrimônios que são irrevogáveis, digamos assim. O espírito os conquista e são patrimônios dele. Para onde ele for, ele vai levá-los consigo. Então, André Luiz destaca esse carinho com o qual Narciso está atendendo Francisco. E aí prossegue. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou. Trata-se do seu próprio cadáver. E aqui a gente tem então uma grande surpresa, né? Quem não leu o capítulo achava que podia ser um obsessor, um espírito que vinha acompanhando ali Francisco, quando na verdade é somente a visão do seu próprio cadáver. Tanto quanto eu e você, quando lemos essa passagem, André Luiz também ficou aí tomado de espanto, tanto que ele diz, que me diz, tornei espantado. E aí Narcisa vai então explicar. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão diante de nosso lar. Então, meus amigos, minhas amigas, esse é o drama de Francisco. Ele acreditava não haver nada além da vida física. Você, assim como eu, que trazemos mais fortemente a crença espiritualista, pensamos assim, mas deixando o corpo, vendo o seu próprio corpo, não passa pela cabeça dele que ele pode estar vivo em espírito e, portanto, aquele corpo físico era só uma ferramenta da encarnação, como nós aprendemos na doutrina espírita.
Acontece que a nossa crença ela é determinante para encaminhar a forma como interpretamos os acontecimentos exteriores a nós. Então, se você acredita que realmente não há nada além da vida física, você vendo o seu corpo ali, você acredita, provavelmente a mente ela contorna a informação com os argumentos que são mais aproximados daquilo que nós acreditamos. Então, você vendo o corpo, assistindo a cena ali do seu corpo, você pensa que o corpo ainda não está 100% morto, ou você pensa que está vivendo alguma experiência de caráter psicológico, psiquiátrico, não passa pela mente que aquilo realmente é a desvinculação do corpo físico com o espírito. E aí, diante dessa impossibilidade de aceitar a realidade, a dor ela aumenta. Vejam que a misericórdia divina não desamparou Francisco. Foram enviados benfeitores para que ele pudesse ser auxiliado. Mas a mente dele estava tão fechada, na verdade, de que não há vida após a morte, que ele queria a todo custo reanimar o corpo físico como se fosse, ele ainda fosse o corpo físico. É por isso que Narcisa fala, no começo da explicação dela, que ele estava tão identificado com o organismo físico que não restava outra opção para ele senão querer reanimar o corpo ou voltar para o corpo, acreditando, na verdade, que ele mesmo ainda era o corpo físico. Então vejam que o quadro, meus amigos, é muito triste, mas é fruto de um conjunto de crenças que acompanhou Francisco ao longo de sua vida. Isso é agravado porque a desencarnação dele foi também por um desastre. E como nós vamos ver em breve, quando a desencarnação é muito brusca, ela dificulta o processo de serenidade do espírito, principalmente quando ele não trazia nenhum conhecimento ou nenhuma crença, não guardava nenhuma certeza da imortalidade da alma. Se ele guarda uma certeza, provavelmente ele vai conseguir ser auxiliado. Mas quando a morte, a desencarnação é muito brusca e o espírito era muito arraigado às crenças materialistas, o sofrimento é multiplicado. Mas vamos prosseguir para o último trecho que eu separei. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão aqui André Luiz, né? Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? Então Narciso explicou o contexto, mas André Luiz, como bom pesquisador, está interessado em entender como que esse fenômeno da desencarnação brusca, agravado pelo apego de Francisco ao corpo físico, como que esse fenômeno gera essa visão do seu próprio cadáver. Vamos acompanhar a explicação de Narcisa. A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto. E vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade, lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, vejam só,
atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas, que nós também vamos já entender o que determina essa duração, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Vejam só, da onde vem essa visão então do próprio cadáver de Francisco? Como explicamos, ele identificava-se de tal forma com o corpo que a realidade única aceitável para ele é de que ele é o seu próprio corpo. Contudo, quando os vermes começam a deteriorar o corpo no processo natural da decomposição, não resta outra opção para o espírito que não aceitar uma realidade que ele se nega a aceitar desde a encarnação. Porque você deve perguntar assim, mas Marcelo, o espiritualismo é uma crença geral, esse espírito não foi orientado? Provavelmente ele recebeu convites da divindade por diversos meios para aceitar a realidade da imortalidade da alma, mas muitas vezes, como nos diz Kardec e os espíritos, pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade dos intelectualismos da ciência do mundo, o espírito acaba rejeitando essa ideia. Então, quando a decomposição começa, quando esse processo começa, o espírito vai para o outro extremo, ele passa de apego para repulsa. Ele começa a rejeitar o corpo e aquele quadro mental se fixa na mente dele e aí surgem então essas visões como se fossem pesadelos, como se ele tivesse sonhando acordado. Notando-me a comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Essa expressão, ela é muito rica. Sono espiritual. O sono espiritual, ele se dá porque quando o espírito mergulha no corpo, ele cede para os convites excessivos que a sua condição de encarnado faz para as vivências exclusivamente de ordem material, apesar de sempre toda criatura receber por parte da divindade avisos, lembretes da sua condição de imortal ou de que ele vai deixar aquele corpo físico. Isso se dá por muitas circunstâncias. Às vezes, a desencarnação de alguém próximo faz a gente pensar no fenômeno da morte. Outras vezes, uma doença. Outras vezes, uma conversa com alguém. A divindade vai tentando fazer essas criaturas despertarem. Mas, como comentamos, elas se apegam à ideia de que são o corpo, e aí, quando sobrevém então a desencarnação, tem que passar por esse processo mais difícil, que Narcisa define como sono espiritual. O espírito está encarnado, mas é como se a sua lucidez estivesse comprometida. Ele está como que dormindo, vivendo apenas a realidade material. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. Ou seja, a realidade do espírito, por mais que o espírito, quando encarnado, queira apagá-la, ela sempre vai ressurgir,
como o perfume da flor, como a semente, como a borboleta que se liberta da crisálida. Esse é um fato que não depende da nossa vontade, porque é lei de Deus e está na natureza. Muito bem. Agora que nos apropriamos dos fatos, vamos mergulhar um pouquinho no que as obras espíritas nos dizem, começando pela nossa obra fundamental, o Livro dos Espíritos. Estudar a morte pelo olhar da filosofia e da ciência espírita é algo fascinante, porque o método de Kardec é o método científico, sem, no entanto, prender-se às vaidades da ciência do mundo. Kardec utiliza-se do método sem se preocupar em ter o reconhecimento e a anuência das instituições científicas do mundo. Mas o método é científico. Qual seria esse método? Observar, contestar, investigar, fundamentar. Todos esses elementos que são imprescindíveis para a ciência, Kardec vai utilizar no estudo dos fenômenos relativos ao espírito em si e, especificamente, como vamos ver agora, no retorno do espírito à vida corporal. Então é um olhar de muita riqueza, porque não é um olhar supersticioso, mas também não é um olhar dogmático científico, que só aceita o que os sentidos físicos podem investigar. Vamos então conferir. Questão 154. Pergunta interessantíssima, que todos nós temos dúvidas e curiosidade sempre. Eu vou colocar a pergunta primeiro no linguajar comum, tá, gente? Morrer dói? Que é isso que Kardec está perguntando. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Morrer dói? Os espíritos dizem, ao contrário do que a gente imagina, que não. E afirmam em seguida algo mais interessante ainda. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Meus amigos, minhas amigas, nós sofremos mais durante a encarnação do que no momento da desencarnação. Vejam só, se for por uma questão de dor, não devemos nos preocupar, dizem os espíritos, porque a gente sofre mais ao longo da vida do que no momento da desencarnação. A alma, nenhuma parte toma nesse sofrimento físico. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Agora temos que abrir um parêntese aqui. Marcelo, como é que pode então a visão de Francisco, com todo esse drama, se encaixar na resposta que os espíritos estão dando? Nós temos que separar nas respostas que os espíritos dão, nós podemos categorizar essa resposta em ser e dever ser. Explico-me. Algumas respostas os espíritos respondem do ponto de vista ideal. O que deveria ser, se o espírito seguia aí o roteiro mais ou menos ajustado de uma encarnação. Mas algumas vezes a experiência determina o que é, ou seja, o ser em si. Então, a resposta dos espíritos para a questão 154 está dizendo assim: se você vive bem, se você se libertou dos preconceitos do materialismo enquanto ainda estava vivo e cumpriu relativamente bem o roteiro da encarnação,
é isso que vai acontecer. Você não vai sofrer essa perturbação, esse sofrimento, melhor dizendo. E o estado de perturbação, ainda que compareça, ele vai ser um gozo para o espírito, porque vem encerrar-se as suas provas e expiações nesse arco de tempo que foi demarcado para essa encarnação, e na avaliação dele, se houve sucesso, só há motivo para celebrar. Acontece, como estamos vendo, que a maioria de nós fugimos desse dever ser, do que deveria ser. A gente se apega ao corpo, muitos, mesmo tendo o conhecimento espiritualista, nos apegamos ao corpo, às sensações do corpo, ao estilo de vida materialista, fugimos aqui e ali do programa que determinamos, nós mesmos determinamos, e isso então na desencarnação vai gerar um sofrimento maior. Então a gente tem que fazer essa separação. Porque senão a gente lê isso aqui e não entende então como é que há tantos relatos de sofrimento nos processos de desencarnação, tanto na obra de André Luiz como na obra O Céu e o Inferno, por exemplo, que é de autoria do próprio Kardec, estudando ali o relato dos espíritos durante o processo de desencarnação, no caso específico desse sofrimento relativo à morte. Prossigamos, 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição, ou seja, como se você tirasse um plug da tomada. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Ou seja, daqui para cá é vida, daqui para cá é morte. Quando você atravessa essa fronteira, está 100% desencarnado? Não, dizem os espíritos. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Aqui a metáfora é perfeita. Sabe aquela compra de supermercado que você pediu, ou aquela compra que você fez agora no período da pandemia, né, delivery, e a pessoa deu aquele nó cego na sacola? O nó cego na sacola equivale ao espírito que rejeitou a ideia da sua própria imortalidade enquanto encarnado e aferrou-se intensivamente ao próprio corpo, apegou-se ao próprio corpo. É como se fosse um nó. Então a desencarnação, se ela for, por exemplo, com um processo brusco, ela vai precisar de um tempo para que esses nós ou esse nó possa ser desatado. Daí a dificuldade que o espírito encontra em fazer esse processo. Mas, se foi um laço, se nós cultivamos a espiritualidade, se nós vivenciamos as leis de Deus dentro da nossa convivência familiar, profissional, enfim. Se nós cumprimos o roteiro e guardamos a certeza da imortalidade, nós temos um laço que se desata levemente. Então essa imagem, ela é bastante precisa para compreendermos os complexos movimentos aqui que Kardec está investigando. Então não é uma linha precisa. Daí os espíritos falarem que às vezes uma encarnação, melhor dizendo, uma desencarnação por uma doença que leva um tempo, apesar dela ter o processo do sofrimento no corpo, o espírito já
medita antecipadamente no que será que vai se dar quando a morte chegar. E isso predispõe, mesmo que ele guarde a visão materialista, para o desejo natural de permanecer vivo. Porque é um instinto natural. É lei de conservação. Por outro lado, quando a morte é brusca, quando a separação é brusca, o espírito não teve tempo de meditar no que iria acontecer após aquele evento. Então vejam que, até sob o olhar do encarnado, o que os espíritos nos explicam é o contrário, a gente quer morrer rápido. E eles dizem que às vezes uma desencarnação que se prolonga um pouco no processo de doença, por exemplo, ela auxilia no retorno do espírito à vida corporal. E aí Kardec vai então comentar a resposta dos espíritos dizendo assim: a observação, vejam que eu falei do método científico, demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Não há receita. Se você perguntar se é rápido ou se é mais demorado, ou se você perguntar quem morre assado ou quem morre cozido, como é que fica? Quem morre de um jeito ou quem morre de outro, como é que fica? Uma desencarnação por acidente sempre vai gerar uma perturbação? Depende. Uma desencarnação por doença prolongada significa necessariamente dizer que esse espírito vai ter uma tranquilidade maior? Não, depende. É variável conforme os indivíduos. Tanto o tempo em que se opera esse desligamento do perispírito e do espírito do corpo físico, quanto o nível de sofrimento e perturbação que ele terá. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Vejam só. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de retornar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Daí a gente falar que é uma questão das nossas crenças, dos nossos valores. É, com efeito, racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento. Agora o mais importante, mesmo durante a vida do corpo. De modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Isso aqui é sensacional, porque o que Kardec está nos dizendo? Você não precisa esperar a sineta da desencarnação soar para você começar a fazer esse desprendimento da matéria. Se nós vivemos os valores do bem, se nós trabalhamos construtivamente, se nós buscamos o conhecimento, isso significa dizer que nós já estamos, de certa forma, vivendo lúcidos,
como espírito, mesmo estando no corpo. Quando a morte chega, é só a separação física propriamente dita. Espiritual, mental, psicologicamente, nós já estamos afeiçoados a essa realidade. É por isso que lá no começo da obra nós vamos encontrar o ensejo de que, por meio dela, nós precisamos ter mais espiritualidade. Espiritismo sim, espiritualismo também, mas espiritualidade. Espiritualidade é a forma como o espírito se conduz na encarnação, afeiçoando os seus conhecimentos e os seus valores a essa realidade imortalista, que nos é revelada há milênios, muito antes do espiritismo. As diversas religiões, na verdade, a preponderância do pensamento religioso na história do orbe é espiritualista, não é materialista. Então, nós podemos ir dia após dia fazendo esse movimento pelo conhecimento, pela vivência do bem, do estudo, do trabalho, irmos nos desprendendo já do corpo, sem que isso signifique que a gente se desinteresse de viver. Não é isso. Mas mentalmente, emocionalmente, nós vamos adentrando essa realidade de forma tal que quando a desencarnação do corpo chega, nós estamos em dias com a nossa consciência. E aí Kardec diz que todas essas observações são o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Ciência espírita. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Caso de Francisco. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida, olha que interessante, e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Certos gêneros de vida, não é só a forma como a desencarnação se deu, a forma como a gente vive também pode resultar, se houver um excessivo apego, uma excessiva entrega à sensualidade de tudo aquilo que diz respeito à matéria. Nós não estamos falando aqui só de sexualidade, mas de dinheiro, de todos os prazeres que a matéria traz. Se nós mergulharmos de forma descontrolada nessas sensações, podemos chegar aí nessa experiência de, em função do muito apego com o corpo, não conseguirmos fazer esse desligamento e presenciarmos aí o processo de decomposição. Questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Os espíritos dizem que não. Depende, agora a gente já entende melhor isso, da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente em espírito, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Foi o que acabamos de explicar. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. O conhecimento do Espiritismo, questão 165, exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Vejam que pergunta interessante. Os espíritos dizem que exerce uma influência muito grande, pois que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Agora, sempre tem um mas.
Porém, contudo, todavia, entretanto, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Esse adendo é essencial para as lições que vamos tirar desse capítulo. Não podemos nos sentir satisfeitos ou tranquilos porque intelectualmente guardamos a certeza da imortalidade da alma, se, do ponto de vista da vivência, esse conhecimento não gera um esforço de vivermos como espírito. Esse engano, meus amigos e minhas amigas, é muito comum. Nós nos achamos quites com esse tema porque conhecemos a realidade espiritual. E poucas vezes paramos para avaliar como estamos vivendo, se é de acordo com essa realidade espiritual. Se ela tem falado ao nosso coração a necessidade de mudança dos nossos vícios mentais, se vivemos equilibradamente as sensações relativas à matéria, se moralmente nós estamos vivendo essa prática do bem. Os espíritos são muito claros na resposta. É como se de forma enérgica eles dissessem: não se iludam só com o conhecimento. Porque se não vier acompanhado da vivência, o sofrimento será tanto, ou eu me arriscaria a dizer, maior do que naqueles que desconheciam. Porque na avaliação da nossa consciência, nós vamos perceber que tínhamos condições de termos feito diferente e não fizemos. É por isso que sempre nos nossos estudos eu convido a mim mesmo e a você para que possamos avaliar as circunstâncias da nossa encarnação e o nosso proceder diante delas. Nós precisamos separar um tempo para contemplar como estamos caminhando, como vemos aqueles que nós amamos, como encaramos as dificuldades que vivenciamos, ou as conquistas também. A gente precisa separar tempo, espaço para fazer essa meditação, essa contemplação de como está a nossa caminhada e fazer alguns exercícios. Se eu desencarnasse hoje, eu estaria em dias com tudo que eu gostaria de ter dito para o meu filho, para o meu marido, para a minha família? Um ponto. Se eu desencarnasse hoje, eu estaria em paz comparando tudo que a providência divina me deu com o que eu devolvi em matéria de evolução espiritual e de benefício para minha família e para minha comunidade? Eu estaria tranquilo em não poder falar mais com aqueles que eu amo por um tempo? Estarei tranquilo me reconhecendo como espírito liberto dos hábitos que a encarnação nos entrega? São perguntas que nós podemos nos fazer rotineiramente, para que possamos ir ajustando não somente o nosso conhecimento, mas a nossa vivência, que ela possa ser uma vivência que realmente faça referência a um maior índice de espiritualidade no que tange a vivência. Daí os espíritos dizerem, eu reitero mais uma vez, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Ou seja,
Se você não foi adepto da imortalidade da alma, mas você viveu bem e viveu com a consciência pura, porque nós não podemos também acreditar que materialismo é igual a viver de forma antiética. Essa associação é equivocada. O materialismo traz consigo muitos equívocos, mas nós encontramos na história homens de bem, cientistas, por exemplo, que legaram profundos progressos para a humanidade e não eram espiritualistas. A perturbação por ocasião da morte vai se dar? Vai se dar, porque ele vai se reconhecer como espírito. Mas o que virá depois, a avaliação da encarnação, vai trazer uma tranquilidade. Então, mesmo hierarquicamente falando, o que determina mais é a prática do bem e a consciência pura. O conhecimento, ele ajuda, ele exerce uma influência, mas ele sozinho não traz essa tranquilidade ou a influência na duração da perturbação por ocasião da morte. Para concluirmos, vamos ver aqui um trecho pequeno que está lá na mensagem intitulada Morte, no livro Pensamento e Vida. Vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre, então, a morte. Ele afirma assim: sendo a mente o espelho da vida, está lá no capítulo 1, quando ele diz: a mente é o espelho da vida em toda parte, ou seja, nós refletimos aquilo que damos para a vida. Conforme a mente se encaminha, ela terá os reflexos dessas demandas. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face o reflexo, as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada, os hábitos, de modo intenso. Aquilo que nós demandamos para a vida é aquilo que nós recebemos. Francisco desejou ardentemente voltar para o corpo. Então esse reflexo mental gerou a visão do seu próprio cadáver, que de forma inconsciente era a vida devolvendo para ele a viciação dentro daquela busca que se estendeu por muito tempo. O que Emmanuel, melhor dizendo, está nos falando? Já ia dizer André Luiz. O que Emmanuel está nos convidando a refletir? A morte é o processo onde nós recolhemos aquilo que nós demandamos mentalmente ao longo de uma vida inteira. Vejam como é grave. O que nós pensamos, o que nós alimentamos do ponto de vista dos desejos, dos hábitos emocionais, mentais. O que nós entregamos é o que a morte nos devolve. Guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários. O pensamento é material, nós aprendemos isso em Espiritismo, lá na obra A Gênese, no capítulo dos fluidos. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação. Aqui ele vai praticamente descrever a visão do Francisco. Aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum. Olha só, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta.
Então, esse quadro que Emmanuel descreve aqui dos fenômenos alucinatórios por conta da demanda que Francisco gerou de se apegar ao corpo e querer voltar a ele, ou seja, ele recebeu de volta aquilo que demandou. Lei de causa e efeito, acrescida sempre da misericórdia, mas lei de causa e efeito. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Gente, sem exageros, eu fico arrepiado lendo essas descrições de Emmanuel. Eu vou repetir esse trecho, porque ele encerra o mecanismo da desencarnação. É deste modo que a morte extrai a soma de nosso conteúdo mental de uma vida inteira, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. A desencarnação pega tudo aquilo que você construiu como hábito mental, como substância mental e te entrega de volta. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. Se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponde aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Isso também nós vamos encontrar raciocínio correlato lá na obra Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que nós tantas vezes já trouxemos aqui. O inferno é o somatório das vivências infelizes e da consciência culpada. Não é um local em si. E não tem duração eterna. Tem função de despertar o espírito. O céu é o resultante dos hábitos felizes e das vivências felizes que o espírito construiu. Nada mais do que isso. A pergunta é: quais são os nossos hábitos mentais e emocionais? Você já parou para avaliar? Eu sempre relembro esse exercício. Ao longo de 24 horas, qual é o padrão da tua mente? Pessimista, otimista, com trabalho, porque tem um otimista que só descansa e espera, e tem o otimista que trabalha e tem esperança, que é diferente de esperar. Ao longo de um dia, as nossas ondas mentais são de tranquilidade ou de agressividade? Apesar das muitas demandas que todos nós sabemos, nos esforçamos por dominar o corcel das emoções ou somos levados por ele? Esse é o conteúdo que nós estamos construindo na encarnação. E é ele que nós vamos receber quando deixarmos o corpo. Isso faz referência também àquela ideia do filme que nós assistimos quando desencarnamos. O filme é a metáfora para o fenômeno que Emmanuel está descrevendo aqui. Dizendo que a morte extrai a soma do nosso conteúdo mental e nos compele a viver dentro dele transitoriamente no fenômeno da desencarnação. Então são narrativas, explicações que não devem encantar só o nosso intelecto, devem gerar uma demanda meditativa, avaliativa,
de como nós temos encaminhado a nossa jornada encarnatória. O objetivo de André Luiz, quando narra o caso de Francisco, não é nos impressionar do ponto de vista da curiosidade, porque ele mesmo, lembrem-se, estava se educando para que essa curiosidade fosse construtiva. O objetivo de André Luiz, na obra como um todo, é nos ajudar pelos casos, pelos contextos que ele traz, a despertarmos enquanto espírito, estando ainda no corpo. E esse capítulo da morte é essencial nesse processo. Finalizando, diz Emmanuel, tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, como se fosse uma espécie de tumor, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a afeição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. De novo, é o quadro de Francisco. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente de nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Morrer é encontrar-se consigo mesmo. Nada mais do que isso. É por isso que dizem os ditados ou o ditado que você pode estar cercado e sempre estará de corações amados, mas nascer e morrer é uma operação solitária, porque é um encontro, um reencontro com a sua própria realidade. Se nós não conseguimos viver conosco, muitas vezes, enquanto estamos encarnados, a gente tem aquele desejo de se desligar. Como é que nós vamos viver conosco quando desencarnarmos? Isso gera um parâmetro avaliativo. Eu consigo estar comigo? Eu consigo viver comigo em paz na maior parte do tempo? Porque isso é o que eu estou legando para mim mesmo. Eu não estou dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, que a vida tem que ser um mar de rosas. Muito ao contrário. Eu estou dizendo que nós temos que nos esforçar grandemente por extrairmos da encarnação valores que nos garantam tranquilidade e paz. Não é só pagar, naquela visão equivocada de espiritismo. É reeducar-se. Um desafeto que você tenha que viver, uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, uma dificuldade de doença, é um convite da divindade para que você possa avaliar o que está fazendo de si mesmo. Lembrando que é melhor ajustar contas consigo enquanto estamos a caminho. A fala de Jesus não é só para o outro, ela vale também para nós. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda estás a caminho. E se o teu adversário for tu mesmo? Que é o legado que você recebe por ocasião da desencarnação. Então, há muito o que avaliar a partir desse estudo. A vida pode ser leve, ainda que as atribulações nos visitem. Ela pode ser lúcida, ainda que nós estejamos no corpo.
E ela pode ser feliz, ainda que nós estejamos derramando lágrimas. Basta vivermos como espírito e pensarmos o tempo inteiro o que eu estou fazendo de mim, o que eu estou construindo em mim, identificando más inclinações. Vamos lutar até o último segundo da vida física por contorná-las, por vencê-las. Ainda que seja preciso recomeçar muitas vezes, ainda que a gente se decepcione e se desanime, vamos prosseguir na luta para domar as tendências que nós trazemos. Isso é desapegar-se da matéria, isso é viver como espírito, é o bom combate que Paulo nos fala. Se fizermos isso, errando algumas vezes, acertando tantas outras, nós vamos nos encaixar no que os Espíritos falam na questão 154. A morte será, na medida do possível, serena, tranquila, dependente do fenômeno pelo qual se dê na desencarnação, do fenômeno material. Porque a nossa consciência estará em dias. Fica o convite à reflexão. Deixa aí, nós pedimos mais uma vez, convidamos os teus comentários, as tuas sugestões de abordagem, as tuas impressões do nosso estudo, que nós vamos pensar tudo isso para a nossa live. Estejamos com Deus e imbuídos nesse processo de vivermos como espírito, despertarmos a espiritualidade. Uma ótima semana a todos nós e até mais um estudo do nosso Conhecendo o Nosso Lar. Um abraço e até lá.